Tudo bem, pessoal? Vamos continuar a nossa aula? Então, a gente vai começar a falar agora de substâncias e misturas. E a gente vai começar a falar sobre uma coisa que é muito conhecida no nosso dia a dia, que é a mandioca. Por que a gente vai falar de mandioca? Porque ela é uma substância que a gente considera natural, não que seja... Depois a gente vai ver as classificações, mas que ela tem diversos usos. E ela utiliza de diversas separações para que esses usos sejam diferenciados. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é a transformação dessa mandioca em outros subprodutos. Então, vamos pensar em área indígena, que eles utilizam muito a mandioca. Então, diariamente se rala essa mandioca até se conseguir separar caldo e a parte sólida, né, que seria como se fosse um bagaço dessa mandioca. E depois, essa mandioca ralada, ela é trabalhada em chapas, em peneiras e depois chapas aquecidas para que ela consiga virar uma farinha, que é o que a gente conhece por farinha de tapioca ou até mesmo polvilho, né? Dependendo da forma que ela é feita ou como ela é peneirada. E aí essa farinha, ela tem vários usos. Um exemplo que é bem original da região amazônica, da onde eles utilizam bastante mandioca diariamente, se come mandioca lá, é esse prato que é chamado de tacacá. Esse tacacá ele é feito utilizando um caldo de tucupi, que é um caldo dessa mandioca brava, da mandioca que foi ralada, que foi separada. E esse caldo então foi utilizado para fazer esse prato que é bem típico. Além do caldo, se utiliza também a goma de tapioca, por isso que ele fica um pouquinho mais grossinho. E aí tem vários, folha de jambu, alho, tem vários outros complementos aí para tornar essa uma refeição completa. E aí a gente chega numa coisa que é mais natural para nós, mais normal ser encontrado aqui, né? Que é a tapioca. Então a gente saiu aqui da mandioca in natura, viu os processos que foram realizados aqui rapidamente para chegar até alguma coisa que vai até a nossa mesa, que é a tapioca, que é alguma coisa mais comum para nós. Então, quando a gente estuda substâncias e misturas, a gente tem que saber entender o que é uma substância, o que é uma mistura e como separar, caso seja preciso disso. Vamos começar então? Quando a gente fala em substância e mistura, a gente pode considerar tudo que está ao nosso redor. Tudo pode ser classificado. Aqui eu tenho maçã, uma bola, chocolate, perfumes, panelas. Então, todos os materiais que a gente encontra na natureza, ou que são produzidos ou sintetizados por nós, a gente pode classificar eles em dois grupos. Ou ele é substância, ou ele é mistura. Então, uma panela ali de aço inoxidável, ela é uma mistura, ela é uma liga metálica. A gente já falou sobre as ligas metálicas lá na ligação metálica. Então, são misturas de metais. Os perfumes são misturas de substâncias que têm aroma. Chocolate não é pego da terra dessa forma, né? Ele é uma mistura, uma composição de várias substâncias. A bola de futebol é uma composição de várias substâncias e vários materiais que foram utilizados para poder produzir ela. A maçã, por mais que seja natural, também é uma composição de substâncias. Então tem muita coisa aqui para a gente começar a compreender as diferenças entre elas. Então vamos começar classificando ou reconhecendo o que é a substância. A substância é aquele produto, é aquele material que você consegue identificar que ele tem uma composição só, que ele é composto por um tipo de elemento químico. E aí a gente pode conseguir dividir substância em substância simples e substância composta. Então, para a gente reconhecer a substância simples, é aquela que vai ser formada por um ou mais átomos de um único elemento, de um mesmo elemento. Como que a gente vai ver exemplo disso? Vamos pensar lá nos balões de gás hélio. Né? Os balões de gás hélio eles são compostos apenas por gás hélio, um elemento químico só. Então, eu posso falar que o gás hélio ou o balão não, né? Que o balão é um material a mais, mas o gás que está dentro desse balão, ele é uma substância simples. Outra forma de a gente reconhecer
é pelas substâncias que a gente conhece, mas que elas estão escritas na sua forma molecular. Então, vamos pensar aqui no gás oxigênio, que é o O2. Por mais que seja O2, só tem oxigênio, por isso que ele é substância simples. O gás ozônio, O3, quer dizer que tem 3 átomos de oxigênio, mas só tem oxigênio, por isso que ele é uma substância simples. O P4 é o fósforo. Tem 4 átomos de fósforo ligados entre si, mas só tem fósforo, por isso que é substância simples. O gás hidrogênio são 2 átomos de hidrogênio ligados. Gás hidrogênio só tem hidrogênio. Então, a gente sabe que uma substância simples ela é composta apenas de um elemento químico, independente de quantos átomos daquele elemento tenha nessa composição. Belezinha? A substância composta é quando as moléculas de determinada substância são formadas por 2 ou mais elementos químicos. E aí a gente tem a água, né? A água que a gente toma todo dia, que é utilizada para limpar, para lavar, para todas as funções do nosso dia, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, se tem 2 elementos que são diferentes entre si, ela já forma uma substância composta. Outros exemplos, a gente tem o gás CO2, que é o dióxido de carbono, tem carbono e tem oxigênio. Então, tem 2 elementos diferentes, é substância composta. Aí a gente tem aqui o ácido clorídrico, aquele ácido que o nosso organismo, nosso estômago produz para poder melhorar a digestão, para poder quebrar as moléculas de comida. Então, ele é formado por hidrogênio e cloro. E a gente tem C6H12O6, que é o... Vamos considerar aqui como o açúcar, para ficar mais fácil de vocês verificarem. Então, aqui a gente vê que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. São 3 elementos diferentes formando uma única substância. Então, a gente tem que cuidar com isso. Se a substância que eu estou analisando tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 elementos diferentes, ela é uma substância composta. Agora, se eu estou analisando uma substância que só tem um elemento, ela é uma substância simples. Tranquilo, pessoal? E a gente começa a falar de mistura. A mistura ela é formada por 2 ou mais substâncias. Então, aquela composição que a gente já viu de substâncias antes, é como se eu tivesse pego várias delas e misturasse numa coisa só. Isso é mistura. E a gente vai classificar a mistura de acordo com o número de fases. O que são esses números de fase? A fase é uma porção que eu analiso. É aquela porção que tem visual homogêneo, que eu olho para ela, ela tem uma cor só, ela tem uma característica só. Ela é ou líquida, ou ela é sólida, ou ela pode ser até gasosa. Como que a gente reconhece isso? Vamos usar de exemplo aqui. Se uma mistura tem uma fase, é porque eu não consigo identificar que tem alguma coisa dentro dessa mistura. Vamos pegar lá um copo de água com um pouco de açúcar. Se você mexer esse açúcar na água, ele vai dissolver. E aí não vai aparecer mais, né? Então vai ficar somente um copo com água. Mas eu sei que lá dentro eu coloquei açúcar. Por isso que é uma fase, porque eu não consigo ver o açúcar dentro dessa água, né? E aí, se ela tem esse aspecto aqui de uma cor só, um aspecto uniforme, quer dizer que ela tem uma fase, mas ela continua sendo mistura, só que eu não consigo enxergar essa mistura. Aí, se eu pegar uma mistura de 2 fases, é aquilo que eu consigo identificar só observando aqui o meu material. Então, aqui eu tenho água e aí eu misturei óleo nessa água. O que acontece? Água e óleo não se misturam por N fatores, que a gente vai ver mais tarde. Então, se eu colocar água e óleo na água, aliás, água e óleo, e misturar ele num recipiente, eu vou conseguir identificar 2 porções, 2 camadas. Eu vou conseguir identificar 2 fases, tanto pela cor quanto ali pela densidade, né? Que um é mais grossinho que o outro. Então, se eu consigo ter esse tipo aqui de mistura, que eu consigo olhar e identificar fases diferentes, então ela é uma mistura de 2 ou 3 ou mais fases.
E aí a gente consegue classificar misturas. E aí eu posso classificar a mistura em homogênea e heterogênea. A homogênea é aquela que tem uma fase só, né? Então vai ser o nosso copo de água com açúcar, o vinagre que a gente tem em casa. Esse aqui é um vinagre de maçã, ele é uma mistura de água e o suco de maçã fermentado e outros. Na verdade, esse mais natural não leva outros componentes, mas tem alguns que levam conservantes e outros aromatizantes. Então, só que eu não consigo identificar, né? Ele tem uma cor só. Ele é líquido de uma cor só. E também a nossa moeda de 25 centavos. A moeda de 25 centavos é uma mistura de aço e bronze, de uma proporção bem diferenciada. Mas se eu pegar essa moedinha, ela tem uma cor só, né? Eu não consigo identificar outros metais ali. Esse aço e esse bronze foram tão bem misturados que ele ficou com uma característica só, uma cor só. Por isso que ele apresenta uma fase. Já lá na mistura heterogênea, é aquela que eu vou identificar duas ou mais fases. E aí entra o nosso exemplo lá da água e do óleo. E também a moedinha de R$1, né? Que é uma mistura de aço, bronze e cromo. E também posso usar ali como exemplo de mistura heterogênea o granito. O granito, você consegue identificar o granito que vai em balcão ali da pia, faz o revestimento da pia, faz o revestimento de piso, do banheiro. Se você olhar para ele, você consegue identificar várias cores diferentes, né? Isso quer dizer que ele é uma mistura heterogênea. Então, substâncias que eu vou verificar, vou olhar, vou observar que tem cores diferentes, né? Ou tem densidades diferentes, eu considero que ela é heterogênea. E aí fica o desafio dessa aula para vocês. Vocês vão procurar em casa, nos armários da cozinha, no armário do banheiro, naquela caixinha de armazenamento de remédio e vão dar uma olhadinha se vocês conseguem listar 5 substâncias simples, que são substâncias compostas por um elemento só, e 5 substâncias compostas que vocês vão encontrar em casa. Com certeza, as compostas vão ser muito mais fáceis, porque o nosso dia a dia está repleto de composições, né, de materiais que são misturas ou que são feitos de substâncias compostas. Mas fica a dica aí. E aí depois vai a tarefinha para vocês que eu envio o link e aí a gente faz a resolução na próxima aula. Beleza, pessoal? Abraço!